Olá, sou Ederson Viana e está começando o programa Falando em Gestão, um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas. Antes de anunciar os conteúdos que iremos tratar no programa de hoje, gostaria de agradecer a cada um dos internautas que prestigiaram o nosso primeiro programa. O objetivo do Falando em Gestão é levar até você informações sobre os mais variados assuntos do mundo corporativo, da gestão de pessoas, dos avanços tecnológicos, empreendedorismo e a influência da inovação em nosso cotidiano. Obrigado por nos prestigiar e fiquem certos, estaremos sempre buscando matérias que possam ser úteis no seu dia a dia. 100 mil empresas do Simples Nacional podem ser bloqueadas por irregularidade fiscal. A comunicação como ferramenta de colaboração moderna nas empresas. Atender bem ao cliente não é somente uma questão de investimento. O cliente não quer apenas consumir seu produto ou seu serviço, mas viver experiências. No quadro Pílulas de Gestão, você vai ver a consultora Tânia Segurado, especialista em gestão de RH, processos e qualidade, irá demonstrar as principais mudanças ocorridas na NBR ISO 9001 versão 2015. E você vai ver ainda, especialista em contabilidade estratégica, Rosana Ribeiro, irá falar sobre a importância da escolha certa do regime tributário para sua empresa. No quadro Falando com o Especialista, eu vou conversar com o professor Tiago Felipe Cardoso sobre a responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelas dívidas tributárias nas sociedades limitadas. Está no ar o programa Falando em Gestão. É um minuto só, não saia daí. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. No último dia 23, a Receita Federal do Brasil informou que irá bloquear 100 mil microempresas do Simples Nacional, por terem recolhido tributos a menor. As empresas que não se regularizarem sua situação junto ao fisco serão automaticamente excluídas do programa. A Receita Federal informou ainda que, a partir de agora, as empresas selecionadas na malha fina terão de regularizar suas declarações anteriores antes de transmitir a declaração do Simples mensalmente. Ela deve gerar débitos no site da Receita Federal a pagar valores complementares, evitando penalidades futuras e consequente exclusão do regime. Fique atento, procure seu contador para que você não tenha transtornos e gastos desnecessários. Comunicação como ferramenta de colaboração moderna. Atualmente, é necessário que se estabeleça, dentro das organizações, um modelo de comunicação simplificado, permitindo que todos tenham acesso ao que realmente importa e que reúna opções de mensagens instantâneas e rápidas, evitando assim o uso exagerado de e-mails. Para informações relevantes que façam parte do ativo da empresa, tais como comunicados, procedimentos e planos, dentre outros, o mais viável é substituir o antigo conceito de simplesmente armazenar documentos. É a questão da colaboração que tanto se fala atualmente no mundo dos negócios e que pode ser corretamente organizada, desde que fique restrita a um grupo de trabalho com os mesmos propósitos. Times precisam de colaboração para compartilhar conhecimentos, gerentes precisam que as equipes colaborem com as soluções. Clientes precisam da colaboração das empresas para ganhar espaço no mercado. Nos próximos anos, os futuros líderes empresariais serão compostos por representantes da geração Z e Alfa ou milênios.
E novas formas de diálogo irão substituir os atuais sistemas de comunicação dentro das companhias. E os exemplos e razões não param por aí, mas como prover um ambiente colaborativo e engajado? A colaboração dentro do ambiente de trabalho conecta pessoas e recursos de informação em um só lugar, com acessos instantâneos e de fácil disseminação para todos os envolvidos. Mas a área de TI das empresas precisam ir além da manutenção das ferramentas e, mais que isso, precisa fornecer uma colaboração verdadeira, habilitada para dispositivos móveis e que atenda às necessidades de cada membro da organização. Confira aqui por que é vital que as empresas adotem uma colaboração moderna. Primeiro, trabalho flexível, colaboradores produtivos. Segundo um estudo patrocinado pela Dell, 54% dos brasileiros se consideram mais produtivos ao trabalhar em casa. Trata-se de uma grande parte da força de trabalho e esse número só vai crescer. Criar uma cultura colaborativa, os colaboradores que estão no mercado querem trabalhar em conjunto e preferem a cultura do nós. A cultura do eu. Isso porque as pessoas necessitam compartilhar ideias. A entrada da geração de millennials no mercado também tem força na democratização da colaboração. Criar uma cultura colaborativa. Os colaboradores que estão no mercado querem trabalhar em conjunto e preferem a cultura do nós, a cultura do eu. Isso porque as pessoas necessitam compartilhar ideias. A entrada da geração de millennials no mercado também tem força na democratização da colaboração. As ferramentas já estão disponíveis. Como citado anteriormente, é possível fomentar a colaboração com a ajuda de tecnologia. Ferramentas baseadas em um bate-papo aprimora ainda mais os recursos de colaboração em meio virtual. Por isso, preparem-se. E agora, no quadro Pílulas de Gestão, veja o que diz a consultora Tânia Segurado sobre as principais mudanças ocorridas na NBR ISO 9001, versão 2015. Olá, eu sou Tânia Segurado, consultora organizacional, e a nossa pílula de gestão de hoje é sobre as mudanças relevantes que aconteceram na norma ISO 9001, já na versão 2015. Como vocês sabem, o sistema de gestão da qualidade obedece a alguns requisitos determinados pelo Comitê Internacional da ISO. E nessa nova revisão que entrou em vigor a partir de setembro do ano passado, várias mudanças ocorreram e dentre elas nós vamos falar hoje sobre 3 mudanças mais importantes, não em detrimento das outras, mas que você que já tem seu sistema de gestão da qualidade certificado precisa ficar atento e principalmente promover imediatamente essas mudanças, pois a partir de setembro de 2018, se você não fizer a migração e não se certificar com os requisitos da nova norma, você corre o risco de perder o seu sistema de gestão da qualidade com a certificação ISO 9001. Vamos lá pela primeira mudança. É com relação ao item 4, que agora é contexto organizacional. O que isso quer dizer? Que você deve analisar as questões internas e externas da sua empresa e também as questões internas e externas das partes interessadas. O que isso significa? Vamos imaginar que você vai fazer uma pequena análise SWOT, analisando suas fraquezas, suas forças, as ameaças e as oportunidades advindas não só do contexto geral, mas também de cada processo, de cada departamento. Ou seja, você realmente deve conhecer as dificuldades e as oportunidades e ameaças que estão inerentes, que podem ser as internas e as externas, advindas de qualquer meio externo para a sua organização. Ao fazer isso, você vai identificar também riscos. Os riscos podem ser oportunidades de melhoria também. Um risco necessariamente não é algo negativo. Você pode
ter um risco calculado e ter uma grande melhoria para fazer um consórcio, para lançar um novo produto, para entrar no novo mercado, para ter um novo departamento, ou seja, você só conhece se o seu risco é bom ou se ele é ruim se você realmente conhecer anteriormente seus processos, se você souber o que as suas partes interessadas estão precisando e quais são esses requisitos das partes interessadas, culminando na sua análise de risco, que é: eu posso fazer esse negócio, eu posso lançar esse produto, eu posso correr esse risco? Então, é esse conhecimento do contexto organizacional que vai te levar a ter uma boa resposta. Uma outra mudança também no item 6.3, que são o controle das mudanças. Eles também está muito ligado à nossa antiga ação preventiva. Como nós não temos mais na norma as ações preventivas, você deve analisar os riscos e controlar as mudanças. Ou seja, a cada mudança substancial e relevante que você for implementar num processo, num departamento, lá ligado ao lançamento de um novo produto ou à entrada de um novo mercado, essa mudança deve ser controlada. Controlada de que forma? A norma não determina a forma do controle, mas ela diz que você deve monitorar, validar as etapas para que o resultado planejado seja realmente o obtido. E aí agora eu faço uma pergunta para você. O seu sistema de gestão da qualidade já está sendo migrado para a norma 2015? Não perca o tempo, é setembro de 2018. Importante que as empresas com sistema de gestão da qualidade fiquem atentas ao prazo de adequação. Atender bem ao cliente não é somente uma questão de investimentos. Assistimos todos os dias exemplos de atendimento ao cliente bem-sucedidos, em que quase nada foi investido, quer seja de recursos financeiros, máquinas e equipamentos ou pessoas. O foco não está necessariamente nos recursos e ferramentas, mas sim no conceito do que o cliente significa para aquele negócio e quais os objetivos se almeja alcançar. O atendimento ao cliente obtém sucesso quando conseguem concluir o que a empresa havia traçado como meta anteriormente. Nesse sentido, não existe um modelo de atendimento bom ou ruim. O que pode estar faltando é a ausência de alinhamento, ou seja, se sua empresa vende sapatos, como você pode encantar seu cliente e ainda vender sapatos? É claro que ferramentas de controle de clientes, colaboradores bem treinados e atenciosos, instalações físicas agradáveis e rapidez nas soluções de problemas são fundamentais para se adquirir a fidelização da clientela. Pense bem antes de implementar qualquer solução de atendimento. E em mais uma pílula de gestão, veja o que diz a consultora Rosana Ribeiro sobre a importância da melhor escolha do regime tributário para sua empresa. Olá, meu nome é Rosana Ribeiro, sou especialista em contabilidade estratégica e na pílula de hoje vamos tratar sobre as formas de regimes tributários para a sua empresa. Você, empresário, sabe qual o melhor regime tributário para a sua empresa? Hoje, no Brasil, temos 3 regimes, o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Mas você sabe qual melhor se adapta à sua empresa? Em qual regime você terá o melhor resultado financeiro? É importante, na hora da escolha do regime, você ter um profissional que te oriente, porque existe um tabu muito grande acerca dos regimes de tributação, justamente por falta de conhecimento. A maioria dos empresários imaginam que, por a empresa ser de pequeno e médio porte, a melhor forma de tributação é o Simples Nacional, o que nem sempre é verdade. O que deve ser levado em consideração é a atividade que se foi escolhida. Um exemplo disso é a atividade de representação comercial. Essa atividade, ela pode se enquadrar no Simples Nacional, porém, não é viável, pois no Simples Nacional ela se enquadra no anexo 6º, que já começa com uma tributação acima de 16%.
Enquanto que se ela optar pelo lucro presumido e o faturamento for no máximo 120 mil anual, a tributação dela não vai chegar a 7%. Esse foi apenas um exemplo, mas a gente sabe que as empresas têm mais que uma atividade, por isso a importância de contratar um profissional para a orientação. O momento é agora, pois já estamos no final do ano e para o próximo exercício já deve ter sido escolhido o seu regime. Um bom planejamento tributário pode determinar o sucesso ou o insucesso do seu negócio. E no próximo bloco, no quadro Falando com o Especialista, eu vou entrevistar o professor Tiago Cardoso, especialista em Direito Tributário. Vamos falar sobre a responsabilidade dos sócios gerentes sobre as dívidas tributárias das sociedades limitadas. Não saia daí, é um minuto só. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Em virtude da crise econômica dos últimos anos, somado com a alta carga tributária brasileira, a inadimplência tributária tem sido um dos grandes pesadelos dos empresários brasileiros. Diante desse cenário, outro tremor surge, que é a possibilidade dos sócios gerentes terem seus bens pessoais penhorados por conta de seus débitos tributários das sociedades limitadas. Até que ponto os sócios gerentes respondem pessoalmente pelas dívidas tributárias das sociedades empresariais de capital limitado? Existe um valor mínimo? Como que isso se dá na prática? E para responder a todos esses questionamentos, está comigo nos nossos estúdios o professor Tiago Cardoso, que é especialista em Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário, e também professor universitário em preparatórios para concursos públicos. Tudo bem, professor Tiago? Tudo bem, Ederson. É um prazer estar aqui no programa. Obrigado pelo convite, desde já eu agradeço. Nós que agradecemos, professor Tiago. Estamos falando de um tema que hoje é bastante relevante e é preocupação de muitos empresários hoje no país. E nós vamos começar essa entrevista de hoje, professor Tiago, com a primeira pergunta. O mero inadimplemento de tributos por parte da sociedade empresária, por si só, já possui um condão de gerar a responsabilidade pessoal dos sócios? Ederson, isso é importante a gente deixar claro para os telespectadores, é uma pergunta muito pertinente. O artigo 135 do CTN, inciso 3, ele estabelece a responsabilidade pessoal do sócio gerente se ele praticar atos com excesso de poder, infração à lei, a estatuto ou contrato social. Então, isso daí tem que ficar caracterizado desde já a intenção do sócio gerente de praticar esse tipo de infração, né? Mas o que acontece muito na prática? Na prática, o poder público, a União, o ente federativo, a União, o Estado, o município, simplesmente já cobra direto do sócio, sem haver essa comprovação. E o STF, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi obrigado a sumular esse entendimento e dizer na súmula 430 que o mero inadimplemento por si só não pode gerar a responsabilidade do sócio gerente. Só que é importante a gente deixar registrado o seguinte, para se iniciar uma execução fiscal, primeiro há necessidade de ter inscrição em dívida ativa, a emissão de uma CDA, que é um título executivo extrajudicial, nos termos do 784, inciso 9 do novo Código de Processo Civil, e assim iniciar uma execução fiscal. Agora, o que o telespectador, que os empresários têm que ficar atento é o seguinte, se o nome dele já estiver direto na CDA, a CDA já é um documento público, ela tem presunção de fé pública, né? Se o nome dele está na CDA, o artigo 204 do CTN é bem claro. Ele vai ter que provar que ele não praticou os atos com intenção de fraudar o fisco, de fraudar o contrato social, estatuto ou infração à lei. Agora, se no decorrer da execução fiscal o fisco
intimá-lo e colocá-lo no polo passivo, aí o ônus passa a ser do fisco. O fisco vai ter que provar que ele praticou aquele ato com dolo, que é a regra do artigo 135, inciso 3 do CTN. Mas, sendo bem objetivo, o mero inadimplemento por si só não pode gerar a responsabilidade do sócio-gerente nos termos da súmula 430 do STJ. Até porque existe, né, todo um trâmite para que, de fato, ele venha a ser executado. É isso? Exatamente, exatamente. Existe todo um trâmite administrativo. Né? Ok. Nós temos uma segunda pergunta, professor Tiago, que é: o que deveria ser dissolução irregular de uma empresa e quais as consequências no campo tributário para que os sócios de uma empresa que é dissolvida irregularmente? A dissolução irregular, Ederson, é importante a gente deixar claro que o próprio STJ, na súmula 435, ele deixou claro o que seria uma dissolução irregular. Né? O que é uma dissolução irregular de uma empresa? É quando simplesmente o sócio ele fecha a empresa sem comunicar aos órgãos públicos. Receita, JUSEG, por exemplo. Então ele tem dívidas tributárias e simplesmente fecha e deixa de funcionar. A súmula 435 do STJ já considera caracterizado a dissolução irregular. Como que se dá isso na prática? Inicia-se uma execução fiscal, a princípio só em face do CNPJ da empresa. E o oficial de justiça vai até o endereço da empresa para citar a empresa para que ela possa apresentar as defesas no âmbito da execução fiscal. E o oficial de justiça é um servidor público, ele detém fé pública. Se ele chegar no local e a empresa estiver fechada, por exemplo, em pleno dia útil, às 3 horas da tarde, por exemplo, uma empresa que se preze, ela não está fechada esse horário. E o oficial de justiça chegar lá e constatar que ela está fechada, ele vai certificar e vai devolver o mandato para o juiz. O juiz, verificando essa questão, ele faz uma pesquisa simples no site da Receita Federal e vai ver que essa empresa está ativa, porém ela não está funcionando regularmente no endereço onde ela está. Então, fica desde já caracterizada a dissolução irregular. E o juiz automaticamente já pode citar o sócio para responder pessoalmente pela dívida da empresa em virtude dessa dissolução irregular. Na prática, então, professor Tiago, isso acontece quando o empresário ele resolve simplesmente fechar as portas, desparalisa realmente a atividade da organização, da empresa, não comunica os fiscos. Exato. E ele pode, então, realmente acarretar dentro de uma situação então, de dissolução irregular. Ele acha que, às vezes, fechando, é importante a gente deixar isso bem claro para o empresário, né? Porque às vezes ele acha que vou fechar a empresa e fechando a empresa ele some do fisco. E não é bem assim. Né? O fisco está sempre de olho e tem respaldo legal e sumulado, inclusive, pelos tribunais superiores da responsabilidade nesse sentido pessoal dele. Né? É importante, então, a partir do momento em que o empresário resolve realmente paralisar as atividades, reunir com o seu contador, né, para que o contador possa, então, fazer essa comunicação junto ao fisco, para que ele não venha ter esse tipo de problema. Com certeza. Ederson, aproveitando o gancho, é importante todo empresário ter a ciência e ter a consciência, você que exerce uma profissão, de uma atividade empresarial, a importância de se ter uma consultoria contábil e jurídica, para que possa ter sucesso. Recentemente estava vendo uma pesquisa do Estadão Economia e diz que hoje a empresa ela gasta 1.956 horas para cumprir as obrigações tributárias. Então, o empresário só ele não consegue fazer isso jamais, e se ele fizer isso sozinho, ele vai correr um grande risco de ser pego pelo fisco. E essa é uma pesquisa realmente muito verdadeira, porque a gente sente isso dentro dos escritórios de contabilidade, o número de tempo, né, a quantidade de tempo que se gasta hoje para que você possa, de fato, responder aí aos fiscos através das declarações acessórias. Certeza. Professor Tiago, nós temos então uma terceira pergunta aqui. O empregador, ele desconta o imposto de renda retido na fonte ou a contribuição previdenciária e não recolhe ao erário, tal ato por si só já é considerado uma infração à lei para fins de responsabilidade do sócio-gerente? Ederson, o STJ já considera que sim. O STJ já considera que o simples fato da empresa reter o imposto de renda, pessoa física, ou reter as contribuições previdenciárias e não repassar ao poder público, ela por si só já está caracterizada a infração à lei. E na primeira pergunta eu citei do artigo 135, inciso 3 do CTN, e o artigo 135 fala exatamente que serão responsáveis pessoalmente os empresários, né, que os diretores, sócios ou representantes de pessoas jurídicas privadas, se eles infringirem a lei. Esse é o primeiro tópico. E isso daí por STF, o STJ já é considerado uma infração à lei. Logo, vai gerar a responsabilidade pessoal do sócio também diretamente.
É importante aí que o empresário realmente, então, tenha bastante cuidado com as retenções, né? No momento em que, de fato, fizer a retenção do empregado, do colaborador, que seja repassado, ou seja, seja prioridade dentro das obrigações da organização, não é isso, professor? Com certeza. E o empresário ele tem que ficar atento. Você, empresário, precisa ficar atento para essas questões, porque o seu bem pessoal pode estar na reta. Professor Tiago, essa entrevista, né, está dentro de um assunto bastante relevante e importante hoje para o meio empresarial. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. É um minuto só, não saia daí, já voltamos com o quadro Falando com o Especialista. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista. E eu estou conversando hoje com o professor Tiago Cardoso, especialista em Direito Público, Constitucional e Tributário. Professor Tiago, o sócio-gerente que se encontra nessa situação, com medo de ser executado e perder todos os seus bens, começa a desfazer dos mesmos. Ele pode sofrer alguma responsabilidade por isso? Isso é importante a gente deixar bem claro, Ederson. Você que está na iminência de sofrer uma execução fiscal, você se identificou com esse assunto que nós estamos falando aqui e viu, nossa, eu estou correndo risco, então vou começar a desfazer dos meus bens. Cuidado, cuidado. Porque a partir do momento que há inscrição em dívida ativa, Ederson, o empresário ele não pode desfazer dos seus bens sem deixar bens suficientes para garantir a eventual execução. Então, assim, a resposta é, eu posso desfazer dos meus bens, Thiago? Pode, mas desde que você não desfaça de todos os seus bens, no seguinte sentido, de exatamente fraudar a execução fiscal, certo? Você começa a desfazer dos seus bens para que quando chegar a execução fiscal você não tenha mais bens nenhum para ser penhorado. Isso não pode. A partir de quando? A partir da inscrição em dívida ativa, certo? Esse que é o termo que o empresário tem que prestar atenção. Por quê? Se eu fizer isso, Thiago, o que vai acontecer? Fraude à execução fiscal. E aí o poder público pode requerer ao juiz e o juiz pode desconsiderar aquele negócio jurídico, aquele ato jurídico, em virtude da fraude à execução fiscal nos termos do artigo 185 do CTN. Então você, empresário, cuidado com isso daí também. Mais uma vez eu ressalto a importância de se ter uma consultoria para que ele não possa fazer isso de forma errada. Né? Professor Tiago, a gente vê muito na prática, quando o empresário ele está nesse momento, né, com muita dívida tributária no fisco, ele então começa alguns processos que eu acho perigosos, né, dentro das organizações. Constitui-se uma holding, transfere todos esses bens para uma holding patrimonial ou mesmo transfere os seus bens para nome de outras pessoas. Isso sim pode ainda ter algum tipo de problema, não pode, professor? Com certeza, Ederson, isso aí é muito preocupante. O fisco, ele se resguarda do seu CTN, na verdade, resguarda o fisco nesse sentido, né? Artigo 133, artigo 135, próprio, que é o tema nosso de hoje, da conversa, o artigo 134. Então, se você for estudar o CTN como um todo, o CTN resguarda o fisco e o contribuinte tem que tomar cuidado, o empresário tem que tomar cuidado. Né? Quando ele faz essa transferência, constitui uma holding ou passa para uma outra pessoa, então isso tudo precisa ser feito com cautela e com extremo esmero, porque senão pode gerar consequências graves para o empresário. Ok. Professor Tiago, existe um valor mínimo para quem eventual execução fiscal possa ter início? Isso aí é importante a gente deixar bem destacado o seguinte. A inscrição de dívida ativa por si só já prejudica o empresário bastante, porque ele já não vai ter direito mais à certidão positiva. Ele vai ter agora uma certidão negativa ou, se for o caso, uma certidão negativa com efeito positivo. A certidão positiva com efeito negativo, se for o caso. Né? Mas existe um limite mínimo para se iniciar uma execução na esfera federal, para se iniciar uma execução na esfera estadual e para se iniciar uma execução na esfera municipal, aqui especificamente agora de Goiânia. Né? Na esfera federal, nós temos a portaria número 75 de 2012
e a portaria número 130 também de 2012 do Ministério da Fazenda, que estabelece o teto máximo para dívidas tributárias para início da execução, R$20 mil, certo? Então, o empresário tem que tomar cuidado, que é o seguinte, então eu vou ficar tranquilo acima de R$20 mil só que eu vou começar a ser executado. Mas cuidado, isso aí não obsta que você tenha um nome inscrito em dívida ativa e que as cobranças administrativas sejam realizadas. Esse é o primeiro. E nós estamos vendo, inclusive, na prática, principalmente da Prefeitura, dívidas abaixo de R$20 mil, eles estão, de fato, levando para o cartório, estão fazendo o registro no cartório, estão fazendo as cobranças administrativas. Exatamente. Isso não impede a cobrança administrativa, impede uma cobrança judicial, execução fiscal. Agora, o outro ponto que nós precisamos destacar para o telespectador ficar atento, na esfera estadual, 20 mil. Certo? Na esfera estadual, 20 mil. Mas o poder público ele pode somar todas as dívidas e aquilo ali também vai ficar parado e vai atualizando até chegar a um ponto que ultrapassa os 20 mil. E ele já inicia a execução fiscal sem o contribuinte, às vezes, ficar sabendo. Que ele tem um prazo de 5 anos para executar, né? O prazo prescricional, que a gente, todo mundo já conhece. Isso na esfera federal. E na esfera estadual, nós temos a Lei 16077 de 2007, que recentemente ela foi alterada pela 19770 de 2017, que aumentou, ou seja, na esfera estadual, aqui no estado de Goiás especificamente, 25.500 hoje. E no município? O município nós temos um decreto 1786 de 2015, é o artigo 85 desse decreto que estabelece como início para se executar na esfera municipal, e aí eu repito, aqui em Goiânia, se você está em Aparecida de Goiânia, é outro patamar, se você está em Senador Canedo, é outro, Trindade, é outro patamar, é região municipal, né? Aqui em Goiânia, R$ 835. Então, federal, 20 mil, estadual, 25.500 e municipal, 835. Ou seja, um valor bem baixo. Bem baixo. Mas, mais uma vez, ressaltando, nada obsta que o fisco faça as inscrições administrativas, inscrição no CADIM, inscrição no próprio, como o município, você bem ressaltou, o município faz inscrição nos órgãos, nos cartórios, nos tabelionatos de registro, de protesto, né? Ok. Eu conversei com o professor Tiago Cardoso, especialista em Direito Público, Constitucional e Tributário. Muito obrigado pela sua presença, professor Tiago. Eu que agradeço, Ederson. Eu queria parabenizá-lo por essa excelente iniciativa, porque não existe algo melhor do que nós fazermos a consultoria preventiva, né? E esse programa, o Falando em Gestão, ele traz exatamente isso para você, telespectador, né? Dessas informações importantes de grande relevância. Queremos tê-lo aqui em outros programas falando de outros temas. Será um enorme prazer. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, e força por cooperação.